Alguém critica seu trabalho e você passa a próxima hora reescrevendo mentalmente a conversa. Sua mente não para. Você não queria reagir assim, mas a crítica ficou grudada. No dia seguinte, você posta algo online e fica checando as reações a cada 10 minutos. Você sabe que não deveria ligar, mas liga. Depois, alguém te rejeita e, de repente, você questiona tudo sobre si mesmo. Não apenas a situação, você inteiro. No fim desta explicação, você vai entender exatamente o que está acontecendo quando o mundo consegue te mover assim e como esse padrão muda quando você muda uma única coisa sobre como se vê. Isso não tem nada a ver com autoestima ou pensar positivo. Tem a ver com quem decide o que você é. Esse padrão não aparece só uma vez. Ele se repete. Você planeja algo importante e alguém diz que não vai funcionar. E de repente, o plano parece fraco. Você estava certo há 5 minutos. Agora você duvida. Ou você falha em algo. E em vez de ajustar a estratégia, você começa a acreditar que talvez você seja o tipo de pessoa que falha. A falha deixa de ser um evento e vira uma identidade. Ou você compara seu progresso com o de outra pessoa e sente que está atrasado. Não porque os fatos mostram isso, porque a comparação deslocou o chão embaixo de você. O padrão é sempre o mesmo. Algo externo acontece e você deixa aquilo redefinir quem você é. Aqui está o que seu cérebro está fazendo. Ele odeia vácuo de identidade. Se você não decidir conscientemente quem você é, ele vai preencher o espaço vazio com a opinião mais recente que cruzou seu caminho. Crítica vira verdade, rejeição vira prova, comparação vira medida. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque o cérebro foi projetado para buscar validação externa como forma de sobrevivência social. Há 10.000 anos, ser rejeitado pelo grupo significava morte. Então seu sistema nervoso evoluiu para tratar desaprovação como ameaça física. O problema é que esse sistema ainda está rodando. Só que agora, ele reage a um comentário na internet da mesma forma que reagiria a ser expulso da tribo. O perigo não é real, mas a reação é. Então o que acontece é o seguinte: você acorda sem uma definição interna sólida de quem você é. Alguma coisa ruim acontece. Uma crítica, uma rejeição, um erro. E como não existe uma estrutura interna para absorver aquilo, o evento se torna a estrutura. Você não pensa, eu falhei nessa tarefa. Você pensa, eu sou um fracasso. A diferença parece pequena, mas uma é um verbo, a outra é um substantivo. Uma descreve o que aconteceu, a outra descreve o que você é. E quando você aceita o substantivo, o mundo acabou de te definir. E vai continuar definindo. Porque agora você está usando eventos externos como espelho, e espelhos não têm opinião própria. Eles só refletem o que está na frente. Validação funciona como droga. Cada vez que você recebe aprovação externa, seu cérebro libera dopamina, a mesma química que vicia. E como toda droga, a dose precisa aumentar. No começo, uma curtida resolve. Depois, você precisa de 10. Depois de 100. Depois de comentários. Depois de provas visíveis e constantes de que você importa. E quando a dose não vem, o cérebro entra em abstinência. Você fica ansioso, irritado, vazio. Não porque algo está objetivamente errado, mas porque o sistema de recompensa que você treinou para depender de fora parou de entregar. Você não está fraco, você está viciado. E como todo vício, quanto mais você alimenta, mais controle ele tem. Agora vem a parte que muda tudo. Existe um tipo diferente de homem. Ele recebe a mesma crítica, a mesma rejeição, o mesmo fracasso, mas nada gruda. Não porque ele não ouve. Ele ouve, mas ouve como informação, não como definição. Alguém critica o trabalho dele e ele analisa se a crítica é útil. Se for, ele usa. Se não for, ele descarta. Sem drama, sem loop mental, sem reescrever a conversa por 3 horas. Alguém o rejeita e ele não questiona o próprio valor. Ele entende que aquela porta não era o caminho. E continua. Alguém diz que o plano dele não vai funcionar. E ele não abandona o plano. Ele checa os dados, ajusta se necessário, ou ignora e segue. O mundo joga os mesmos eventos nele, mas nada move. Não porque ele é insensível,
porque ele já decidiu quem ele é. E essa decisão não está à venda. Esse homem não acordou assim. Ele construiu isso. E a construção começa com uma única mudança. Ele parou de se definir por substantivos e começou a se definir por verbos. Ele não é bem-sucedido ou fracassado. Ele está construindo algo. Ele não é rejeitado ou aceito. Ele está movendo em uma direção. A diferença é que substantivos são estáticos, verbos são processos. E processos não podem ser destruídos por um único evento. Se você está construindo algo e uma peça falha, você não se torna um fracasso. Você ajusta a peça. Se você está movendo em uma direção e alguém diz não, você não para, você contorna. Verbos te tornam imune a eventos únicos. Porque eventos únicos não definem processos, apenas informam eles. Quando você faz essa troca, a física social ao seu redor muda. Porque as pessoas sentem certeza. Elas não sabem explicar, mas elas sentem. Um homem que não pode ser movido emocionalmente se torna um ponto de gravidade. Outros começam a orbitar. Não porque ele está tentando atrair, porque solidez atrai naturalmente. E o oposto também é verdade. Um homem que muda de forma toda vez que alguém empurra, repele. Não por maldade, porque instabilidade gera desconforto. Ninguém confia em algo que muda de opinião sobre si mesmo a cada interação. O efeito holofote explica outra coisa. Você acha que todos estão prestando atenção nas suas falhas. Na verdade, ninguém está. A maioria das pessoas está ocupada demais com os próprios problemas para catalogar os seus. Você tropeça em público e acha que todos viram e vão lembrar. A verdade é que metade não viu. A outra metade já esqueceu. Você superestima drasticamente o quanto os outros notam você. E isso liberta. Porque se ninguém está assistindo tão de perto quanto você imagina, a vergonha que te paralisa é baseada em uma plateia que não existe. Você está performando para cadeiras vazias. Existe um teste simples. Quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, de onde vem a paz? Se ela vem de ter agradado pessoas, você ainda está preso. Porque amanhã outras pessoas vão discordar e a paz vai embora. Mas se a paz vem de ter agido de acordo com seus próprios termos, ninguém pode tirar isso. Você pode falhar. Pode errar. Pode ser criticado. Mas se você fez o que decidiu fazer, a paz fica. Esse é o único tipo de validação que dura, porque é o único tipo que não depende de variáveis externas. Crítica deixa de ser ataque quando você tem direção. Se você sabe para onde está indo, crítica vira apenas dado técnico. Alguém diz que seu trabalho é ruim. Você não sente. Você analisa. A pessoa tem razão, então você ajusta. A pessoa está errada, então você ignora. Sem emoção, sem defesa, sem necessidade de provar nada. Porque sua identidade não está em jogo. Apenas a tarefa está. E tarefas podem ser corrigidas sem que você precise se redefinir. Rejeição funciona igual. Ser rejeitado não prova falta de valor. Prova apenas que aquele caminho específico não era o seu. Você tenta algo. Não funciona. Você não pensa, eu não sirvo. Você pensa, essa porta estava trancada. Próxima porta. A diferença de linguagem interna parece pequena, mas uma te paralisa, a outra te move. E movimento é tudo. Porque um homem em movimento sempre chega em algum lugar. Um homem paralisado por medo de rejeição nunca sai do lugar. Manipuladores perdem poder instantaneamente quando você para de precisar de aprovação. Porque toda manipulação emocional depende de uma alavanca, e a alavanca é sempre a mesma. Seu medo de desagradar, sua necessidade de ser visto como bom, sua dependência de validação. Quando você mata essas necessidades, as ferramentas do manipulador param de funcionar. Ele tenta te fazer sentir culpa, você não sente. Ele tenta te fazer sentir medo de perder a aprovação. Você não liga. Ele tenta te comparar com alguém melhor. Você não compete. De repente, ele não tem como te mover. E alguém que não pode ser movido, não pode ser controlado. O silêncio também muda. Homens que precisam de validação falam demais, explicam demais, defendem demais,
porque acham que se falarem o suficiente, vão conseguir concordância. Mas concordância forçada não é respeito, é cansaço. Um homem que não precisa que você concorde, simplesmente afirma e para, sem justificativa, sem súplica. Ele disse o que tinha a dizer. Você concorda ou não? Tanto faz. E, ironicamente, é esse homem que recebe mais respeito. Porque respeito não vem de explicação, vem de convicção. Existe um paradoxo aqui. Quanto menos você precisa de aprovação, mais você recebe. Não porque você está tentando, porque a ausência de necessidade é magnética. Pessoas sentem quando você não precisa delas para se sentir inteiro, e isso as atrai. O oposto também funciona. Quanto mais você persegue validação, menos você recebe, porque desespero repele. Ninguém quer validar alguém que implora por validação. Eles querem validar alguém que já está sólido sem ela. É injusto. Mas é como funciona. O viés de confirmação pessoal trabalha a seu favor quando você decide quem é. Se você se define como alguém que constrói coisas, seu cérebro vai buscar evidências disso. Pequenas vitórias começam a se empilhar. Não porque você mudou da noite para o dia, porque você começou a notar o que sempre esteve lá. E quanto mais evidências você acumula, mais sólida a identidade fica. Até que um dia, alguém tenta te redefinir e simplesmente não cola. Porque você tem dados demais provando o contrário. Falta de resposta também é resposta. Quando alguém te provoca e você escolhe não engajar, você acabou de recusar o jogo. Eles estão tentando te puxar para o ringue. Você não entra. Eles ficam sozinhos gritando. E gritar sozinho é constrangedor. Então eles param. Você não venceu discutindo. Você venceu não jogando. E jogos que você não joga não podem te ferir. Então por que o mundo para de te controlar quando você pensa em si mesmo dessa forma? Porque controle externo só funciona quando sua identidade é externa. Se quem você é depende do que os outros pensam, então mudar o que eles pensam muda você. Mas se quem você é foi decidido internamente e está baseado em direção e ação, e não em rótulos ou aprovação, então nada externo tem poder de redefinição. Crítica vira informação. Rejeição vira redirecionamento. Comparação vira irrelevante. Falha vira ajuste. O mundo continua jogando os mesmos eventos. Mas você parou de deixar esses eventos te dizerem quem você é. E quando você para de reagir, você para de ser controlado. Simples assim.